Bom dia de novo. Vamos, vamos ver agora se Deus quiser vai dar certo. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos de novo. Agradeço a todos que voltaram, que estão entrando. Vamos tentar agora ver se a gente consegue fixar a doutora. Bom dia, pena que a gente não pode se falar, né? Queria falar com todo mundo. Bom dia, pessoal. Bom dia, a gente está reiniciando nossa live porque tivemos problema com a entrada da doutora. Vamos ver se ela consegue agora entrar. A doutora Thelma entrou. Vamos lá. Oh, que bom. Acho que agora conseguimos. Vamos ver. Agora Agora sim. sim! Ah, que delícia! Tudo bom com vocês? Tudo, que bom. O pessoal também voltou, muito bom. Doutora, muito obrigada, viu? Muito Eu que obrigada aí agradeço, por, agradeço por muito. reservar um pouquinho do seu final de semana aí. Sei que a semana é muito corrida É, a e semana é corrida e eu funciono de manhã. Esse é um problema sério meu, viu? eu também. Você sabe que eu também, mas eu tô aprendendo assim até as 8h30, ainda eu tô conseguindo. Mas assim, eu adoro amanhã, gosto Eu muito também. também. Eu também. Eu gosto do Gosto dia. muito. Sou uma pessoa super de dia. Tanto que eu tô aqui com Eu... vocês, acordei já às 6 da manhã, já fui correr, já tomei Ai, banho, tô aqui com Ai, vocês que agora. gostoso! Que delícia! Com Doutora, certeza. muito obrigada mesmo por estar aqui, tá? No meu projeto, Oi, que Thaís. tá começando. Ah, tá tudo certo, é assim mesmo, o ao vivo é assim. É, Isso que dá a graça, né? Porque a gente acontece, é como se a gente estivesse em casa, né? E Vai é o acontecer. máximo essas lives em que aparece cachorro, gato, passarinho, né? Filho que abre a porta, Filho que abre a né? porta. Não, é bem por aí. Doutora, agradeço novamente. E infelizmente o tempo é muito curto, é 1 horinha só, porque eu ficaria o dia inteiro com a doutora, batendo um papo aqui legal, gostoso. Olha, Queria. eu estou à Oi. disposição, não para o dia inteiro, mas para outras vezes também, para a gente poder conversar sobre outros temas. É uma coisa bem Vamos. gostosa a gente fazer. Tá bom? Vamos lá. Doutora, eu vou apresentá-la, doutora Thelma Pantano. Vamos lá. Fonoaudióloga, psicopedagoga do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Dia Infantil do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, especialista em linguagem, mestre e doutor em ciência pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em neurociência pela Universidade de Barcelona, Espanha, pós-doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP e autora de vários livros. Ufa! Que maravilha! Tem mais? Eu acertei? Tá tudo certo? Acertou, tá tudo certo. Obrigada, viu? Vamos lá. Doutora, eu queria começar antes com uma pergunta. Antes, eu vou pedir para o pessoal já deixar as perguntas, né? Então, vamos lá. Eu queria saber a diferença da neurociência com a neuroeducação. Então, vamos lá. A neurociência é a ciência original, tá? E bem ampla. A gente estuda o funcionamento cerebral para tudo.
né? Então, assim, como o cérebro processa a emoção, como ele fala, como ele escreve, como ele pensa, o que é consciência, como a gente pode definir e entender os processos cerebrais, tanto conscientes, corticais, quanto subcorticais, que a gente não tem consciência. Isso é uma coisa importante, porque as neurociências, ao contrário das outras ciências que tinham surgido até então, elas partem do cérebro para explicar o comportamento. Então, por exemplo, se você for pegar o Piaget, se você for pegar o Vygotsky, eles são fantásticos, eles têm descrições evolutivas fantásticas, mas eles partem do comportamento para tentar explicar o que se passa no cérebro. Dá para entender? A neuropsicologia, ela também faz muito isso. As ciências cognitivas, elas veem um comportamento e tentam explicar o que se passa no cérebro. E as neurociências, elas fazem o caminho oposto. A partir do que eu vejo de áreas sendo ativadas, de sequências de áreas e funcionamento, eu vou explicar o comportamento que surge. Então, na verdade, as neurociências, elas são as ciências que estudam, que partem do cérebro para explicar e para compreender o funcionamento do indivíduo. As neurociências só puderam ter início a partir da década de 80 com a neuroimagem funcional, tá? Depois da neuroimagem funcional, a gente já tem a magnetoencefalografia, a gente tem uma série de pesquisas aí que tiveram origem depois disso. A neuroeducação, não existe essa terminologia em termos de ciência, não é uma nomenclatura, mas é o caminho normal da ciência. Primeiro a gente inventa para depois ser aceito, entendeu? Então, a neuroeducação, ela é uma criação em que se pega os estudos neurológicos, os estudos do funcionamento do cérebro e fazem uma replicação, uma aplicação para a educação. Qual o cuidado que a gente tem que ter com a ciência, como a ciência caminha, tá? Porque a educação, ela sempre caminhou dentro de um trajeto muito diferente desse das neurociências. A educação, ela sempre foi construída pensando no comportamento. Então, eu olhava a criança e via assim, nossa, ele presta mais atenção nisso, então isso é bom para a aprendizagem. Nossa, essa é a sequência natural da aprendizagem. Então, a educação sempre caminhou olhando o comportamento da criança e modificando o ambiente. E com isso, a gente, muitas vezes, a educação nem falava em cérebro, mas que é assim que se educa e é assim que se aprende, tá? As neurociências em si, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque hoje em dia todo mundo fala que tudo é neuro alguma coisa, mas para ser alguma coisa, eu tenho que partir do cérebro. Certo? O meu ponto de partida tem que ser o funcionamento cerebral propriamente dito. Então, assim, as neurociências não são uma linha, uma postura pedagógica, não tem uma estrutura de ensino baseada nas neurociências, ao contrário do que muita gente fala, ao contrário do que muita gente diz, ela não é uma proposta de aprendizagem, uma proposta de ensino. Muito pelo contrário. A gente está numa fase em que a gente verifica e a gente compreende e a gente justifica muito do que a educação já fazia e a gente não encontra base para muito do que a educação faz. Entendeu? Então, o nosso papel é justamente regular tudo isso. É a gente juntar isso dentro de pesquisas ou dentro de teorias que façam sentido em si. As neurociências são muito novas e estão caminhando, mas elas estão tentando juntar um aspecto mais pragmático, mais objetivo, mais norteador para essas ciências que ficavam muito na observação, tá? Então, na verdade, as neurociências partem do cérebro e a neuroeducação, ela tenta pegar uma ponte disso para trazer dentro da postura educacional. Mas aí a gente já está fazendo uma releitura, uma reinterpretação e que a gente tem que tomar cuidado quem faz, como faz e qual o conhecimento de base que tem para fazer isso. Certo? Entendi, certo, certíssimo. E como que a gente aprende no meio de tudo isso? Então, tem uma frase do Kandel
ele é prêmio Nobel em neurociências da década de 2001. Foi a década do cérebro, né? A década em que a gente colocou o cérebro como foco da aprendizagem, o foco do estudo científico aí. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: eu não sei se a ciência geral caminhou muito e a neurociência está caminhando muito atrás, ou se o cérebro é muito mais simples do que as pessoas acham, né? Porque o cérebro é resultado de um processo evolutivo. Então, ele não tinha por que criar sistemas extremamente complexos. A natureza se desenvolve a partir do básico. E nós somos seres que foram desenvolvidos a partir da natureza. Então, as pessoas, em termos de ciência, ao ficarem olhando o comportamento, elas segmentaram, elas separaram e elas diferenciaram coisas que o cérebro não diferencia. Elas entraram num nível de complexidade do cérebro que não existe quando a gente vê o cérebro em funcionamento propriamente dito. Então, essa dualidade é lógico que falta muito para a gente compreender. Mas o grande papel, e eu acho que esses estudos de neurociência têm trazido para a gente, têm confirmado, eu acho que não é nem um lado nem o outro, acho que é o meio do caminho aí, que é sempre a questão mais importante, mais significativa das neurociências. Mas eu acho que a gente tem que pensar, sem dúvida nenhuma, que aprender não é um processo complexo. Tá? Ele envolve processos complexos. A ameba aprende. Tá? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Em termos cerebrais, a aprendizagem, ela depende da memória. O que é a memória? É uma conexão, uma conversa entre um neurônio e outro. Eu dependo disso. Qual é a diferença entre memorizar e aprender? É o número de conexões que estão envolvidas nesse processo. Quando eu aprendo, eu integro redes neurais que vão de caminhos muito opostos, mas a aprendizagem é uma integração de redes neuronais que já existem e outras que ainda vão ser estruturadas e formadas. E que a gente vai fazendo essa estruturação, que a gente vai fazendo essa formação, essa integração de redes, dentro de um processo contínuo, dentro de um processo diário, dentro de um processo constante. Então, a aprendizagem, ela se diferencia da memória na quantidade de conexões neuronais, mas principalmente na qualidade desse processo. A aprendizagem, ela permite e direciona o cérebro para novas memórias. Tá entendendo? Então, assim, como que a gente aprende? Eu ia perguntar a diferença da memória com a aprendizagem. É justamente essa. A memória é qualquer conexão neuronal, tanto em nível cortical quanto subcortical. Um neurônio conversou com outro, a gente tem uma ativação de memória, seja que nome que o teu estudo vai dar para essa memória. É uma memória sensorial, uma memória operacional, uma memória de longo prazo. É uma memória, tá? É uma área visual primária. É uma memória da área visual primária. É uma memória. E é uma memória de corpo caloso. É uma memória. É uma ativação de corpo caloso. É uma memória límbica, é uma memória do hipocampo. É uma ativação. Alguma coisa está se estabelecendo lá que a gente chama isso de memória, tá? Na aprendizagem, eu tenho redes que se acionam e que são integradas para aquele processo. Então, isso torna muito mais funcional. A nossa capacidade de formar redes neuronais deixa a gente mais funcional, tá? E a gente tem... Por quê? Por que essa funcionalidade? A primeira coisa que a gente pensa. Porque eu posso retomar e reorganizar essa memória por diferentes vias e diferentes trajetos. E cada vez que eu reorganizo por uma via diferente, um trajeto diferente, se eu tiver consciência desse processo, eu posso reorganizá-lo de uma forma distinta. Então, a aprendizagem me dá flexibilidade. Essa possibilidade que a gente tem de integrar rotas neuronais de forma consciente é tida como a grande chave da adaptação do ser humano e para a gente ter chegado até onde a gente chegou.
né? Por quê? Porque isso me dá jogo de cintura, isso me dá flexibilidade, isso me permite diversos planejamentos, isso me permite me adaptar a diversos ambientes, circunstâncias, tanto cognitivas quanto emocionais. Então, a aprendizagem é a chave da nossa sobrevivência. E aí a gente vai entender a nossa sobrevivência na escola. Porque a escola é um ambiente criado pelo ser humano. Ela tem pouquíssimo tempo na história do ser humano e o cérebro é muito mais antigo. A escola, ela surgiu num período em que a sociedade chegou a uma conclusão muito óbvia, mas que todos temos direito a aprender. Só que a sociedade definiu quais são as aprendizagens, entendeu? E como essa aprendizagem tem que ser estruturada. E aí que o nosso cérebro entra em descompasso com a escola, né? Por quê? Porque durante milhares de anos, a gente foi construindo um cérebro e escolhendo seleções e processos neuronais desse cérebro muito relacionados a uma outra forma de aprendizagem que não era sentadinho na carteira, não. Que não era com uma criatura lá na frente falando e eu achando que por mais motivado e interessado que eu esteja, eu tenho que prestar atenção porque aquilo é importante para a minha vida. O que é importante para a vida, para o cérebro? Então, se a gente está falando da estrutura que vai armazenar e formar conexões com essa informação, a gente vai ter que rever os ambientes em que a gente coloca essa aprendizagem. A gente vai ter que rever esse ambiente porque a gente tem um descompasso muito importante, hoje em dia, da escola com o funcionamento cerebral. Né? Então, assim, o que a sociedade, o que a nossa cultura considerou como prioritário para a gente aprender, não é o mesmo que o nosso cérebro definiu como prioritário até o momento atual. Então, a gente tem aí esse descompasso que é esse momento que a gente está vivendo. A gente tem uma ciência que fala, peraí, vocês estão estruturando um processo que não é natural. Vocês estão estruturando um processo que não faz parte do cérebro. Então, esse processo não se torna simples. Até a década de 80, a gente considerava que a gente tinha áreas do cérebro para leitura e escrita e áreas do cérebro para fala, para linguagem. Quando a gente começou a ver os estudos de neuroimagem, a gente falou, peraí, não existe nada disso, é muito simples. O nosso cérebro, a gente ensina o nosso cérebro a converter uma imagem em um som, que é o que a gente ensina desde o nascimento. Ele olha para uma imagem que sou eu e fala, mamãe, mamãe. E aí, de repente, eu falo para ele, olha para isso daqui. Peraí, deixa eu tirar. Olha para isso daqui e fala o. É a mesma coisa. Então, meu cérebro já faz, desde o nascimento, a relação viso-auditiva. Só que agora eu estou num nível mais abstrato, num nível mais complexo. O que muda é o nível de complexidade. Por isso que a gente precisa de uma certa maturidade cerebral para fazer isso. Mas, se eu converter uma imagem em som, eu posso utilizar tudo que o meu cérebro já criou e construiu do mundo sonoro e do mundo auditivo, que é o mundo da linguagem, que é o mundo simbólico da representação da fala, né? Então, eu posso fazer essa associação. E o nosso cérebro, o que ele fez? Ele fez um puxadinho do processamento cerebral dele, tá? Ele simplesmente resolveu pegar esse puxadinho e ligar com a linguagem. Deixa eu só abrir a porta aqui, que minha cachorrinha está querendo sair, se ela não latir. E aí, a gente relaciona com tudo que a gente já desenvolveu de linguagem. Então, esse é o grande ponto, porque ler é usar a linguagem após uma conversão, né? Ler é todas as dificuldades que eu tenho de linguagem escrita, eu também vou ter na oralidade. O problema é que a gente não avalia da mesma forma e com parâmetros diferentes. Então, para os processos de aprendizagem, o que eu faço? Eu tenho que experienciar uma determinada vivência e conectar memórias. É só isso. Então, a gente aprende dessa forma. E aí que a gente tem que pensar como essas vivências são atribuídas e são dadas para cada um. Como elas são construídas dentro desse processo de cada um, porque é aí que vem as diferenciações, né? Tem pessoas que o cérebro se organiza de uma forma muito diferente da minha. E que uma forma que envolva para mim uma aprendizagem fantástica, para ele não faz o menor significado.
Então, a gente vai ter que começar a olhar essas individuações, tá? Eu acho que esse é o grande ponto da aprendizagem. E se fala muito no processo emocional na aprendizagem, né? Então, aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados, né? Porque a emoção está com a gente muito antes do nascimento, né? Então, se a gente for pegar as tabelas de desenvolvimento e ativação de sistema límbico, que seria a nossa área que processa as emoções, ela está com a gente desde o início. Mas ela está com a gente, ainda intraútero, muito relacionado com processos neurosensoriais. Então, a gente começa a dar para essas questões mais sensoriais atributos emocionais que eles vão se organizando e vão adquirindo um status de emoção, tá? Então, para o cérebro, a emoção é muito importante a gente fazer essa distinção, porque a emoção para o cérebro é um processo biológico de ativação neuronal. Então, quem assistiu aquele filme Divertidamente, eu amo aquele filme, ele teve toda a orientação do Kandel, que foi prêmio Nobel, da equipe dele, não foi ele diretamente, que já está muito velhinho, mas assim, da equipe dele direta, que atuou ali. Mas toda a organização do funcionamento cerebral, ela vem das emoções, elas vêm de processos muito básicos e biológicos. A gente tem o Leckman, que estuda muito, que é um grande nome de um estudo que estuda as emoções, e ele faz um paralelo super importante da forma como o ser humano expressa as emoções, e a gente expressa do mesmo jeito que os outros animais. Então, por exemplo, a raiva, a gente vê um cachorro com raiva com aquele dente para fora, a gente, quando está com raiva, a gente também abre a boca e põe o dente para fora, a gente também arregala o olho. A gente tem uma similaridade da apresentação dessas emoções que são biologicamente marcadas e que podem ser medidas e que são similares a outras espécies, às aves, aos animais, de uma forma geral, que quando tem uma ativação em determinado ponto, apresenta uma reação física em outro ponto. O que acontece? As emoções estão presentes com a gente desde o nascimento. O nome do filme, tem gente pedindo aqui, é o Divertidamente. Divertidamente. Tá? Que é um filme que parece ser infantil, mas quem trabalha com neurociência sabe o quanto tem de metáforas neurocientíficas aí. Aí é super importante o nosso cérebro relacionar essas emoções com as nossas memórias. E isso não é indissociado, isso é associado o tempo todo, desde as nossas memórias sensoriais. Sabe quando você está na casa de alguém, você sente o cheirinho e fala, que cheirinho bom? Esse cheiro, você pode não lembrar onde você sentiu, de que forma que ele foi, porque está muito relacionado a uma memória sensorial, mas te traz uma sensação boa. É uma ativação límbica, em que a sua memória está associada à emoção. Todas as nossas memórias, na normalidade, estão associadas a emoções. Essas emoções, quanto mais elas vão se construindo em cima de memórias, elas vão podendo ser construídas através de um contínuo, através de uma extensão, que a gente começa a dar nome de afetos e sentimentos, tá? Os afetos e sentimentos, eles não provocam reações físicas. Por quê? Porque eles já foram diluídos pelas memórias. Eles já foram trabalhados e organizados em redes neuronais que permitem a gente ter controle disso. Então, por exemplo, a primeira vez que você viu a pessoa que você se apaixonou, teu coração batia. Quando ele começou a falar com você, ela começou a falar com você, o coração você fica intensa. Só que essas memórias que você vai construindo vão te permitindo transformar essas emoções em afetos, em sentimentos, que você permite você conviver com essa pessoa sem essas reações tão intensas. Então, hoje, por exemplo, depois de 20 anos de casada, você não tem mais coração batendo, você não tem mais nervosismo, você não fica mais sem saber o que falar. Muito pelo contrário, você não está nem aí com o que está se passando. Mas você tem um afeto por trás que está todo associado a essas memórias, né? Então, o papel das emoções é justamente dar um significado emocional mesmo para as nossas memórias, só que as memórias também modificam as emoções. E elas vão diluindo isso em emoções que a gente vai dando nomes como amor, como relação, como... algo tranquilo. Algo mais tranquilo, que essas memórias ajudam a gente a lidar e a diluir, tá?
Então, se Então, a gente pegar nos animais, as emoções são muito intensas, né? então, São muito marcadas. Só que como a gente tem essa capacidade de integrar memórias com essas emoções, eles também têm, só que a gente tem uma capacidade de memorização e organização bastante diferenciada, a gente pode diluir isso. E aí eu posso olhar para você com um super sorriso e dentro de mim eu estou falando que cínica, que ela está falando. Eu posso esconder afetos e sentimentos, né? O que os animais não conseguem. político deve fazer bem isso, né? Devem trabalhar. A gente não sabe se veio de fábrica e ele não conecta as emoções ou se é um grande, longo percurso de aprendizagem. Ai, meu Deus. Não, pensei nisso. Você falando, eu falei, nossa, político, agora essa época, né, de política, eles devem ter o... Ninguém falou nada, ninguém fez nada, e todo mundo é querido. Não é? O cérebro deve trabalhar tão bem lá, né? As conexões. Não, imagina, você olha um olhando para o outro, você fala, meu, o que está passando dentro da cabeça? Eu queria fazer neuroimagem de político durante uma semana. Verdade. Doutor, ó, tem uma outra pergunta aqui. Qual o papel da escola e dos pais nesse processo de aprendizagem? Então, o papel da escola e dos pais é a gente observar as crianças para entender como o cérebro delas funciona, tá? E aí que eu vou associar isso a estudos que a gente tem de muitas décadas atrás, que mostram para a gente o quanto que a cada dólar gasto na educação infantil, a gente economiza milhares de dólares na vida adulta daquele sujeito, na educação universitária ou de ensino médio. Por que que isso acontece? Porque a gente passou por um período achando que o cérebro era fantástico. O cérebro pode tudo, ele consegue tudo, plasticidade é tudo, e agora a gente está caindo na real. Que se fosse tudo tão maravilhoso assim, a gente não teria lesão, a gente não teria disfunção. E a gente tem ainda algumas linhas que acham que não existe TDAH, que não existe assim. que não existe nada disso. Por quê? É tudo o ambiente. Porque cérebro nasce perfeito e maravilhoso, né? Mas ou é imaturo. Ou imaturo, espera amadurecer, que nem fruta, quando amadurece, cai do pé, né? E aí a gente faz o quê com aquilo que caiu do pé, né? Então, a gente precisa começar a entender tudo como um processo. E dentro desse processo de maturação cerebral, a gente tem janelas críticas, sim, e a gente tem períodos críticos, sim. Uma dessas grandes janelas críticas é o que a gente chama de poda neuronal, tá? Essa poda neuronal, ela acontece do 0 aos 3 anos e é uma fase em que o meu cérebro aumenta muito o número de conexões entre os neurônios, mas ele aumenta de uma forma aleatória e muito disruptiva. Por que eu falo disruptiva? Porque aumentar muito o número de conexões do meu cérebro, isso é estar em casa, tá? Latido de cachorro. Aumentar muito o número de conexões do meu cérebro torna o meu cérebro muito frágil. Então, crianças do 0 aos 3, elas são muito suscetíveis a quadros convulsivos, a uma febre um pouquinho mais forte, um estresse. Elas são muito suscetíveis à convulsão, exatamente por esse período de poda neuronal. Então, ele não pode durar pra gente, não pode durar com a gente para sempre. Ele precisa parar. Mas é um período que permite a gente se adaptar ao ambiente. E aí é que vem a confirmação com esses estudos que são econômicos e políticos, mas não tem explicação do porquê isso acontece. As neurociências mostram para a gente que esses 3 primeiros anos são uma fase de seleção das rotas que vão ser necessárias para a vida daquele sujeito. Então, por exemplo, se durante os 3 primeiros anos eu conversei muito com meu filho, rotas que envolvam a verbalização do pensamento são rotas necessárias. Se meu filho andou, correu, pulou, rotas motoras, de ativação motora, são muito importantes. Se meu filho sentou comigo para ler, teve contato com letrinhas, essas rotas vão ser importantes e vão ficar. Caso contrário, essas rotas vão ser gradualmente perdidas, o que é um processo natural. A gente tem um outro período de poda neuronal que acontece dos 10 aos 12 anos, mas ele é muito em menor monta e o objetivo dele é um pouquinho diferente. Ele tem muito mais a ver
com relacionar as emoções a partir da pré-puberdade, da puberdade, propriamente dita, a partir dos 10, 12 anos, a gente conecta o sistema límbico das emoções com o planejamento, com a organização, com a resolução de problemas, com a flexibilidade mental, que são essas funções executivas. Então, é um período de adaptação das emoções e por isso que o adolescente é tão instável, tá? Emocionalmente, porque ele agora tudo, a emoção entra. Até os 10, até os 12 anos, mais ou menos, a emoção não entrava no planejamento porque eu seguia o planejamento de alguém, né? Agora, como eu estou tendo que fazer o meu planejamento e as emoções estão vindo com muita intensidade, eu me desorganizo. Mas voltando... Só cortando, se fala muito em hormônio nessa época, né? Se fala muito em hormônio. Hormônios, eles têm uma função de auxiliar esses processos, mas eles também são influenciados por essa questão motora. Eles começam justamente por esse ritmo de maturação cerebral. Isso é uma discussão importante do ovo ou da galinha aí, né? O que vem primeiro. Mas tem alguns estudos mostrando pra gente que quando a gente fala que a sociedade, por exemplo, o ambiente, não teria uma interferência direta, por exemplo, no ovário. Por que tem uma interferência direta no ovário? Porque o meu cérebro está processando estímulos que dependem daqueles hormônios e eu já tive uma aceleração do ritmo da estimulação de alguns processos cerebrais. E aí isso provoca uma intensificação e até uma antecipação da menarca, por exemplo. Tá? Entendi. Então, a gente tem esses processos bilaterais que a gente pode ter aí ocasionando tudo isso. Mas voltando aí ao papel do pai e do professor, a gente vai ter que pensar como ensinar essa criança quando ela chega pra gente. Porque quais as rotas dela que vêm mais maduras? Quais são as rotas que ela utiliza mais para aprendizagem? Porque são essas rotas que o professor vai ter que fazer uso para ensinar. Então, eu vou dar um exemplo. É um exemplo de vida prática. Eu gosto muito de mato e de montanha, né? Eu gosto de caminhada, eu gosto de ficar livre, de não ter gente em volta. Eu adoro essa coisa, assim, de que quando eu vou descansar, é sem celular, é sem internet, é aquela coisa da paz mesmo, né? E eu tava em Monte Verde, caminhando com a minha filha, numa trilha, e a gente viu um molequinho, que devia ter uns 6 anos, um toquinho, correndo atrás de um cavalo. Tava num cercado, mas o cavalo tava sem sela, nada, e o cavalo correndo. Eu parei e olhei, eu falei, gente, aquele moleque vai levar um coice. Aí a gente parou e ficou olhando, e uma mulher chegou perto da gente. Ela falou, oi, bom dia. Eu falei, bom dia. E a gente vem. Um molequinho de 6 anos segura o rabo do cavalo, sobe em cima do cavalo, puxa a crina e começa a montar nesse cavalo. E esse cavalo começa a trotar e ele vai caminhando com esse cavalo. Quando ele fez isso, eu bati palma, eu falei, uau! Gente, que fantástico! Olha que bacana, minha filha bateu palma também, que legal, que legal. E a mãe que estava do meu lado, a mulher que estava do meu lado era a mãe dele. E ela virou para mim e falou assim, ai, você sabe que eu não elogio essas coisas dele, não. Eu falei, por quê? Porque a professora falou que ele não quer aprender e ele é burro. Eu falei, meu, até aqui isso me acompanha. O que eu vou fazer? Eu parei e falei, olha, minha senhora, se tem uma coisa que o seu filho não é e que você não tem o direito de falar, e muito menos a professora, é que ele é burro. O que ele fez, a minha filha estava num pronto-socorro nesse momento se ela tentar fazer. Eu morro se eu tentar fazer. Você percebe? Eu sou incapaz de fazer o que o seu filho fez. A minha filha, que tem a mesma idade do seu filho, é incapaz de fazer o que seu filho fez. Você faz o que seu filho fez? Ela parou, ela regalou o olho e falou, não. Falei, então, o seu filho é muito inteligente. Ele resolveu um problema com as habilidades que ele tem. Agora, a gente vai falar para a professora, e você pode falar isso para ela, que ela vai ter que resolver o problema da alfabetização dele, da aprendizagem dele, com as habilidades que ele tem. Não com as habilidades que ela quer que ele tenha. Aí a professora ficou olhando para mim e falou assim, mas como que ela faz isso? Eu falei, manda ela estudar. Nossa Senhora. É o seguinte, qual é a diferença de pegar minha filha, que vive dentro de um apartamento pequeno em São Paulo, e que a única forma de entretenimento dela é um livro.
Então, para ela é muito fácil sentar na frente de uma carteira, pegar um livro, ficar olhando letrinha e relacionar a letrinha com aquilo que ela já fala. Para esse menino não é fácil, não. Para esse menino não é fácil porque aquelas rotas que foram selecionadas no cérebro dele são rotas muito diferentes. São rotas que envolvem habilidades sensório-motoras que a minha filha não tem, não escolheu e não selecionou. Então, eu posso ensinar esse menino sentadinho na carteira olhando um livro? Posso, mas ele vai ter que reorganizar todo o funcionamento cerebral dele, já num período em que a plasticidade não é a mesma. Isso vai levar muito tempo. Qual é a diferença de eu mostrar para minha filha uma letrinha e falar isso é o A? Ou eu tampar o olho desse menino, escrever com uma corda o A e mandar ele sem sapato andar em cima? A mesma imagem mental vai ser montada, ele vai pisar em cima das letras, a imagem mental se forma, e enquanto ele está andando, eu posso falar para ele, vai fazendo som de A, vai fazendo som de O, vai fazendo som de E. Porque são essas vias que foram selecionadas nele. Ele não vai perder o tempo que ele perderia para modificar o funcionamento cerebral. E a linguagem, se esse menino fala, se ele estrutura, ela vai se acoplar a esse processamento. Eu posso escrever as letrinhas nas costas dele para ele sentir o formato, para ele sentir como essas letras se estruturam. E com isso, ele vai ter habilidades sensório-motoras, a propriocepção, ajudando ele num processo de alfabetização. Então, qual é o grande problema que a gente tem? É não observar essas rotas neuronais que foram selecionadas nas nossas crianças. É só você ver que a gente tem crianças educadas em perfis, em ambientes muito diferentes. E que a gente seleciona rotas muito diferentes, mas a gente quer ensinar do mesmo jeito. Não dá. Não dá. E aí, essa diferenciação é não respeitar o cérebro. É não respeitar o que o cérebro já teve de trabalho, e já trabalhou, e já se formou, e já se estruturou. Então, eu preciso olhar para essa criança. Como que ela brinca? É correndo atrás do cavalo? A minha sala de aula não vai poder ter a carteirinha para sentar. Infelizmente, aquele menino vai ter que ser meu auxiliar de sala, em que ele vai montar as letrinhas com a corda, ele vai com a massinha fazer as letrinhas, ele vai ficar em pé enquanto ele se mexe. Você percebe? E aí, fazendo uma ponte, porque eu acho que o seu canal envolve muito TDAH, você tem uma parceria aí, dislexia, pessoal envolvido. O TDAH envolve um funcionamento atípico do cérebro. A gente sabe que crianças com TDAH, elas são muito mais suscetíveis a acidentes. Elas são crianças que são muito mais vulneráveis. A gente tem um monte de pesquisas científicas muito sólidas que mostram pra gente o quanto crianças com TDAH têm muito mais acidentes domésticos. Elas têm muito mais quadros de fratura, de machucados. E a gente fala, é porque ele não para de correr. Por que será que ele não para de correr? Porque esse cérebro envolve atos motores contínuos e muitas vezes isso dentro de uma impulsividade que não foi planejada e organizada por esse cérebro pelas próprias dificuldades frontais que envolvem a patologia. Então, para quem fala que TDAH não existe, entra num pronto-socorro e você vai ver a quantidade de crianças que tem TDAH e o número e faz a relação com os acidentes domésticos que acontecem. E adultos também, né? Que batem carro, também se drogam, né? Tem essa algum conforto externo porque o interno está muito complicado. Então, não é uma questão ao TDAH, se o professor tiver paciência, se o professor tiver paciência e ele for parar no pronto-socorro, a gente faz o quê? Se o professor tiver paciência, ele tiver esse mundo interno sem paciência e for procurar um alívio numa maconha que deve provocar uma situação super light, super zen. TDAH adora maconha porque rebaixa esse funcionamento. Por que eu não posso oferecer ao meu filho terapias e proporcionar para ele um processo dele se encontrar e se reorganizar através de estimulações cerebrais mais intensas e mais adequadas? Então, as crianças com TDAH, elas têm essa questão do movimento e da impulsividade. Elas têm a questão da dificuldade de foco. Só que se eu provocar o foco
com movimento, eu estou indo de encontro ao cérebro dela. Você percebe? Assim como esse menininho selecionou, eu não sei se ele tem TDAH ou não, né? Mas assim como esse menino tem vias sensório-motoras muito exacerbadas, se eu puder trazer isso que já é um funcionamento cerebral para a realidade da sala de aula, eu consigo colocar a aprendizagem em conjunto com o processamento cerebral dessa criança. Então, eu tenho mais chance de que, com menos repetições, esse cérebro possa incorporar aquela aprendizagem, aquela memória, como um elemento significativo. Nossa. Então, não é simplesmente, né, dar a aprendizagem e ficar repetindo para a criança. Eu tenho que olhar como ela funciona. Eu tenho que olhar como ela aprende. E essa aprendizagem está diretamente relacionada ao que ela faz bem. A gente fala que o TDAH faz bem, né? tudo, mas ele mexe. Isso ele faz bem. Isso está me mostrando que o cérebro precisa mexer. E se eu quiser aprender, eu vou ter que colocar elementos para que ele aprenda. Eu vou ter que colocar esse elemento em conjunto, em parceria com a gente, para que essa aprendizagem possa acontecer. Então, a gente vai ter que, pais e professores, olhem as crianças. Só isso. Se olhem, né? Se olhem, que eu acho que até entrando nessa questão de todo mundo em casa, começa a se olhar, né? Começa a se questionar, né? Porque a gente, eu tô falando como mãe, a gente tem tantos afazeres que acaba jogando pro professor, que também não tem esse olhar, porque ele tem que olhar 40, né? Normalmente ele tem que olhar 40. E assim, os pais muitas vezes querem que a criança aprenda a ler. E aí, filho, senta aqui do meu lado que eu vou ler uma historinha para ele. Sim. Uma criança com TDAH odeia que leia historinha. Grupo de mães. Quem aprendeu a ler? Eu tenho 2 disléxicos. Então, assim, uma tá com uma sugestão, mas eu tenho disléxico. Eu fico quieta no grupo de mães. Nossa, quem já aprendeu a ler no 2º ano? Tem que saber a ler. Quantos livros? Tem que saber. Aí eu fico pensando, por quê? Por que tem que aprender tão assim? Ah, tem seu tempo. Não, peraí. Por quê? Né? Isso dá um ano vai respeitar o tempo do meu filho? Não vai. Não vai. Né? Então, assim, cada um tem o seu tempo, mas a escola põe um limite no dela. Certo? O tempo da escola é limitado. O teu filho tem um tempo, mas ele que se encaixa nesse limite, né? Então, o padrão, né? Assim, num padrão. Então, quando a gente falei para vocês, por exemplo, pais, se você tem uma criança com TDAH, não chama seu filho para ler história. Chama seu filho para representar a história que você está lendo para ele. Você está estimulando leitura, sim, porque você está mostrando que aquilo está saindo de um papel, que aquilo está vindo de letras. Mas você está trabalhando compreensão de linguagem, que é fundamental para quando a escola auxiliá-lo a decodificar letra-som. Se essa relação no cérebro entre leitura e escrita é tão próxima, por que o meu filho precisa ficar sentado do meu lado quando eu estou lendo? Por que ele não pode representar as imagens mentais que ele está construindo a partir da minha leitura? Eu deixo essa criança em movimento, com foco num planejamento, que é o planejamento da história, com criatividade e com construção de imagens. Qual é a diferença? Em termos cerebrais, a estimulação é muito maior, porque se eu ponho meu filho para ficar olhando eu ler, eu falo, na metade do livro ele já foi. Nem na metade, no final da primeira página ele já foi. Não é? 2º parágrafo. 2º parágrafo. E eu falo, presta atenção, é cansativo. Você está tornando a coisa chata e cansativa. Olha para o seu filho, não é assim que ele aprende. Não é assim que o cérebro dele funciona. Vamos fazer ele construir imagens mentais com o que eu estou lendo, porque isso é fundamental para a habilidade de interação. E depois que a escola ensinar a relação grafo-fonêmica, ele vai utilizar tudo isso para compreensão. Você percebe? Eu vou te falar uma experiência própria do meu filho de 12 anos. Quando ele terminou a alfabetização, né, no 3º ano, assim, do jeito que deu, né? Começou assim, vamos fazer reforço escolar. Aí eu tive uma pessoa, a neuropsicóloga do meu filho, ela falou, não, reforço não. Veja algo que ele goste. Pus no teatro. Você tem que ver
quem é meu filho na redação dele hoje. Porque a redação de simbólica e de representação. A redação dele é perfeita, assim, claro, eu não comparo, é perfeita para ele. É perfeita para ele. Só que ele faz teatro até hoje. Aí todo mundo fala, nossa, coitado, pô, um disléxico, TDAH no teatro. Eu falei, no teatro. E ele ama, ele gosta, ele tá no teatro. Seu filho funciona, mas pode ter uma outra mãe que tem um filho com TDAH, com dislexia, e que fala, não, Sim. ele não gosta. Não sei, eu acho que a gente tem que ver o nosso filho, eu acho que o ponto central é esse. Mães, professores, olhem essas crianças. A gente foi criado num sistema em que educação é para todos. E eu falo, educação não é para todos, é para cada um. É para cada um de nós. E a gente tem que ter esse olhar individualizante, sim, porque senão tudo entra como... O psicopedagogo resolve, o fono resolve. Agora, o que eu faço é a mesma coisa. E fora que você falou uma coisa super importante. Reforço escolar. Reforço escolar é repetir o que o professor falou em sala de aula. Se bobear, eu tive uma escola, que eu acompanho muito de perto as escolas, que era o mesmo material xerocado com as páginas em branco. Então, a criança respondeu no livro, não teve resultado bom? Xeroca o livro da página em branco e dá para ele no reforço escolar para ele fazer de novo. Se ele já não aprendeu, se ele já não memorizou dentro do contexto de sala de aula, ele não vai aprender e ele não vai memorizar no reforço dando o mesmo conteúdo. Então, o reforço escolar deveria ser uma diferenciação da aprendizagem, com estratégias muito distintas. Só que tem escola individual, né? Método tal, com a apostila Y, e não flexibilizam isso. E aí fica difícil, porque quem não tem esse perfil, quem o cérebro não funciona desse jeito, vai ter que se adaptar. Isso leva tempo e a gente costuma chamar isso defasagem, né? E quando vamos correr atrás dessa defasagem? Não sei, porque cada um tem o seu ritmo, mas o ritmo dele é defasado. Só que chega uma hora que ele vai fazer um Enem e eu quero que a nota dele fique lá em cima, para na escola não ficar mal. E o que eu faço com essa criança? Né? Então, esse é um ponto que a gente vai ter que pensar com muito cuidado. Né? Porque o reforço escolar deveria ser individualizado, não é? 3 horas da tarde em grupo. Isso. Cada um funciona de um jeito. De forma similar. Né? Exatamente. Então vamos tentar que tenho tanta coisa, a gente vai ter que fazer live 2, sabe aquele assim? Live 1, live 2. Porque tem muita coisa. Nossa, e tem muita pergunta aqui também, depois eu vou anotar todas. Doutora, então, com as crianças, vamos entrar um pouquinho, com transtorno de aprendizagem. Como que ela consegue aprender nesse contexto de tantos padrões? Porque, assim, claro, a gente não tem receita de bolo. Nenhum disléxico é igual, nenhum TDAH é igual. Isso a gente sabe, né? Nenhum transtorno de aprendizagem é igual. Nenhum transtorno de aprendizagem é igual. Aliás, ninguém é igual. Temos nomes, um é disléxico, outro é TDAH, né? Um é agitado, o outro não é. Eu falo que a gente tem nome. Tenta agrupar funcionamentos mais semelhantes, né? Com nomes, né? Nesses agrupamentos a gente tem diferenciações muito claras, muito claras. Então, como que a gente consegue aprender nesses transtornos? Qual o olhar do professor, né? Vamos falar, porque o professor que está lá, que tem que ensinar, né? E qual esse olhar para essas crianças? Então, vamos tentar entender o transtorno de aprendizagem em si. Quando a gente fala em transtorno de aprendizagem, estou falando que a falha está no processamento cerebral dessa criança que tem dificuldade. Então, por exemplo, na descalculia, é uma dificuldade para reconhecer padrões simbólicos como representação de quantidade, tá? Então, a descalculia, ela surge nas 4 operações básicas, o mais, menos, vezes e dividir. Principalmente o mais e o menos, que são a base do vezes e do dividir. Mas
não vai surgir na trigonometria. Uma vez eu recebi uma menina do colegial que não conseguia aprender trigonometria, a professora suspeitou de descalculia. Não aprender trigonometria é uma condição normal de qualquer um, entendeu? É uma condição natural do ser humano, entendeu? Verdade. Na verdade, é um grau de abstração simbólica que, assim, não é todo mundo que tem essas conexões e dessa forma, mas, assim, não vai fazer falta para a funcionalidade dessa pessoa porque ela quer para a vida. Se ela falar, eu quero ser professor de trigonometria, a gente vai ter problema. Caso contrário, mínimo necessário, média para passar, entendeu? É bem assim que a gente tem que funcionar com a escola. Eu brinco que, assim, eu sempre fui uma aluna. Minhas irmãs, somos 3 mulheres, né? Eu sou a mais nova. As minhas irmãs sempre foram aquelas alunas nível A, né? E eu sempre fui muito light. Assim, eu nunca fiquei de recuperação. Mas eu sempre parava para pensar o quanto eu ia precisar estudar para aquela matéria e se era necessário estudar. Se eu achava que o C eu garantia, se a média eu garantia. Se a média eu garantisse, não sentava para estudar, né? Então, esse meu jogo de cintura, eu acho que me fez ver essas diferenças muito individuais. Eu tinham colegas meus que se matavam de estudar e não conseguiam absorver o conteúdo, né? Então, a gente tem que pensar nessas individuações, como essas coisas acontecem. Tem pessoas que, por exemplo, que estudar não existe. E o que é estudar? Estudar é transformar a informação numa linguagem que meu cérebro consiga absorver. Em termos cerebrais, é isso. Agora, por que eu preciso transformar uma informação numa linguagem que meu cérebro possa absorver? Porque ela não foi transformada pelo professor. Porque durante a aula, aquilo não houve uma transformação e não houve uma significação. Ou é um elemento de memória que vai ter que ser muito repetido. Então, datas, nomes de rio, mar, vegetação, hidrografia, a gente vai ter que repetir aquilo. Tabuada, né? Então, o nome lá do rei, a gente vai ter que repetir. Então, aí o estudo envolve uma repetição. Mas, quando a gente fala de um processo de aquisição de conhecimento e aprendizagem, a repetição vem a partir do momento que eu integro essas redes neuronais. E se eu estou precisando estudar aquilo em casa, significa que a informação não veio de uma forma que meu cérebro conseguia transformar e significar. Então, olha só. A gente tem que parar com essa ideia de que para aprender eu tenho que ler, grifar o que é mais importante e fazer um resumo. Tá? Eu não funciona assim. Que funciona para algumas pessoas e para outras não. Mas não. Os pais obrigam as crianças a fazer isso. Como que o cérebro de uma criança funciona? Como que ela vai ter que tirar proveito disso? Então, por exemplo, uma criança com descalculia, ela vai precisar de um material muito concreto para que a noção de quantidade seja representativa. E quando entrar o X, aí a coisa dançou. O X vai ter que vir através de um copinho transparente que eu não sei o que tem dentro. Através de um saquinho que eu não sei o que tem dentro. Para ele poder trazer para o concreto a representação. Então, uma criança com descalculia, ela nunca vai poder parar de fazer uso desses recursos que, num primeiro momento, são concretos e, num segundo momento, vão ter que vir através da construção de imagens mentais. Mas vai ter que ter um professor que ensine ela a fazer essa construção de imagens mentais, a representar isso como um saquinho que eu não sei o que tem dentro. Porque se isso não acontecer, se a aula for dada da mesma forma para todo mundo, o descalcúlico não vai aprender. Na dislexia é a mesma coisa. A dislexia é uma falha, bem o que a gente chama parietotemporal, na conexão entre o reconhecimento dos grafemas, das letras no espaço, e a associação dessas letras com som. Então, como a compreensão simbólica, a decodificação simbólica desses elementos gráficos fica muito comprometida, a relação disso com os elementos de som ficam muito comprometidas também. E aí eu não chego à significação porque eu tenho falhas na decodificação. Então, a grande chave da criança disléxica é a gente entender que se eu não entrar pela via visual, eu consigo
acessar a via auditiva, tá? Então, trabalhar muito com materiais sensoriais que não envolvam diretamente a visão. Faça com que a imagem mental seja construída pelo cérebro e não pelo olho, para a gente usar uma outra rota alternativa para relacionar com o som, tá? Para que essa decodificação possa começar a ter fluência para a formação de imagens mentais. Então, eu falei para vocês da descalculia, da dislexia como elementos iniciais de aprendizagem, mas dentro da desgrafia, desortografia, a gente tem outras estratégias também, que têm que ser muito treinadas e trabalhadas. E que os professores estudem, né? Para saber a individualidade de cada um, né? Porque eu acho que a maior estratégias, elas são benéficas para a classe como um todo, viu? Não é só para criança. Mas a gente tem que saber usar. Então, como que eu ajudo meu filho a ser um bom aprendiz? Usando essas estratégias. Reconhecendo as habilidades dele. Olhando, né? No estudo. Você me falou que seu filho é excelente em teatro. Então, ele deve ter memórias auditivas excelentes, tá? E construção simbólica excelente. Então, ó, já estou te dando 2 dicas para quando ele for escolher a profissão, não esquecer desses 2 pilares dele. Com certeza. Ninguém é bom no teatro se não tiver muita representação simbólica. E a capacidade de hiperfoco ajuda muito no teatro, né? Porque eu consigo me desligar do que está em volta e ficar no meu pensamento. E aí eu construo a cena, o rosto, a imagem de uma forma muito intensa. E ele é muito tímido. Ele é muito tímido, incrível, né? Ele foco, né? Ele entra no foco, esse que é o ponto. O tanto que aula online, para todo mundo tá uma coisa, para ele parou até de tomar remédio. Ele tá ótimo em aula online. Ele não tem distratores, põe o fone. Hiperfoco. Eu não ajudo ele mais. Eu falei, eu quero só aula online. Que isolam o ruído, perfeito. Eu acho ele põe fone. Muito importante, né? Assim, a minha tia trabalha, ela é dramaturga. Ela trabalha com o pessoal de teatro e vira e mexe, ela me apresenta um ator. Gente, para mim eles são todos TDAHs. Todos. Com hiperfoco, porque assim, eles falam com você pensando em outra coisa, um papo não encadeia com o outro, é uma outra forma de funcionar e eles são funcionais e ganham bem pra caramba. Então, assim, vamos estimular isso, não é? São pessoas que se encontraram e a história deles, como um todo, envolve um possível diagnóstico de dislexia também. Eles não conseguiam se concentrar, não conseguiam fazer a leitura. Muitos adoram ler, mas dentro do hiperfoco deles, quando eles estão lendo, pode cair um mundo que eles não percebem. Exatamente. Né? Então, exatamente. A gente tem o TDAH sem a dislexia. Então, eu acho que isso são parâmetros que a nossa sociedade vai ter que perceber que a gente está dando cada vez mais contexto para esses perfis mais diferentes de funcionamento que podem ser muito funcionais, sim, e que estão ganhando mais que a gente. Sim. Eu falo, meu filho, ele lê um texto no videogame que eu não ia ler. Só que você dá um livro para ele, ele não lê. Então. Não dá vontade. Você fala assim, gente, dá vontade. Eu falo, olha... Eu brigo com ele, falo, vai ler um livro. Não, mas ele leu um texto. Não briga. Não brigo, mas... De decodificação, de leitura, que bom. E que leia o que você gosta. Não é esse o princípio hoje em dia? A gente tem que ler o que a gente gosta, desde que leia. Claro. Né? Isso é verdade. Ó, eu tenho um monte de pergunta, não vai dar tempo. Mas eu quero que, assim, tenho várias perguntas da doutora deixar, assim, algum material para o pessoal estudar. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu até coloquei num post meu. Deixa eu falar certinho, Como Estuda, Como Aprende. Eu acho bárbaro esse livro. Eu coloquei um post dele. Mas, assim, sei que tem mais livros, né? Gostaria que a doutora falasse, porque tem muita pergunta de livro, de curso. Queria deixar aberto para a doutora falar. Então, eu trabalho dentro do Instituto de Psiquiatria aqui do Hospital das Clínicas. E a gente tem vários cursos, inclusive um que deve ter início agora em agosto, que é de aprendizagem baseada em cérebro, tá?
a gente vai trabalhar bem essas questões. Num primeiro momento, eu acho que algumas aulas devem ser online, até que a gente possa ter as aulas presenciais, mas é um curso muito teórico-prático. Então, pelo menos para prático, em pequenos grupos, vocês vão ter que estar lá com a gente. Mas eu acho que nesse primeiro momento, eu vou até conversar, foi uma boa lembrança. Segunda-feira eu vou ver se a gente começa com as primeiras aulas online aí, né? Mas eu acho que são... eu trabalho também o Cefap, tem alguns cursos que eu coordeno lá dentro. Tem vários livros que eu escrevo voltados da neurociência, voltados para a aprendizagem. A neurociência aplicada à aprendizagem tem um como se estuda, como se aprende. E agora a gente está lançando uma coleção de 16 manuais diretamente relacionadas para a área de saúde, que é com intervenções bem específicas, inclusive um manual para professores, tá? Doutora, nós vamos cair em 8 segundos. Então, ó. Beijo! Vamos marcar o 2. Vamos, já marcado. O 2.